Fala, gente boa! Bom, quem, né, aqueles poucos corajosos, né, e malucos e doidões, né, que têm a coragem, né, de acompanhar, de acessar, né, aquele meu blog onde eu escrevo tantas barbaridades, né, tantas, todas aquelas monstruosidades, né, devem ter estranhado, né, porque eu fechei o mês de julho, né, o mês de julho acabou sem ter tido, né, as tão tradicionais postagens, né, no blog. Bom, certamente essas pessoas, tá, elas devem ter tido a mesma reação, né, que esse cara aqui, né, ou seja, não entenderam rigorosamente nada, né. Bom, aqui irá, né, a tão necessária, né, e providencial explicação, tá? Bom, eu decidi, tá, a partir de agora, tá, as publicações no blog Alameda Cultural, tá, elas serão bimestrais. Então, a última postagem foi na última quinta-feira de junho, tá, e a próxima postagem será possivelmente na última quinta-feira, agora de agosto, tá? E a próxima, seguinte, será no final de outubro, final de dezembro e assim sucessivamente, tá? Então, repetindo, a partir de agora, as postagens no meu blog, elas serão bimestrais, tá? E a próxima será agora em agosto, tá? Possivelmente na última quinta-feira do mês, tá? Bom, feito esse esclarecimento, tá? Agora virá um aviso, tá? E que aviso é esse? Bom, no próximo dia 6 de setembro, ali por volta das 10 da manhã, tá? Na Recreativa da Celeste, que é na rua Rio Grande do Norte, número 349, tá? Que é um galpão de tijolo descoberto, tá? Acontecerá a Feijoada do Caxias, né? Então, quem tiver interesse, né? Só avisando que não terá só feijão, tá? Então, além de uma comida de primeiríssima qualidade, também haverá a apresentação do conjunto Beira Samba, tá? E quem tiver interesse em adquirir os ingressos, tá? Os contatos para adquirir os ingressos são os seguintes, tá? O telefone é 99 118 barra 1100, tá? E o outro telefone para contato, tá? É 99 191 8011, tá? Então, repetindo, para quem tiver interesse em adquirir os ingressos para a Feijoada do Caxias, que acontecerá dia 6 de setembro, ali por volta das 10 da manhã, na Recreativa da Celeste, tá? Para adquirir os ingressos, então, deve telefonar, tá? Repetindo, né, para os seguintes números, né, 99 118 barra 1100 ou 99 191 barra 8011, tá? Repetindo, a feijoada será na Recreativa da Celeste, Rua Rio Grande do Norte, número 349, beleza? Então, feitos os devidos avisos, né? Agora finalmente, né? Chegou o momento de falar sério, tá? Então, agora, tá? Eu farei uma pergunta a vocês, tá? Caso algum de vocês, tá? Acerte a resposta, tá? Isso é uma promessa, tá? E toda promessa é para ser cumprida, tá? Quem acertar a resposta, tá? Eu pagarei para essa pessoa, tá? Para o Felizardo, tá? Uma viagem para a Europa, tá? Uma viagem para a Suécia, tá? Então, quem acertar a pergunta, né? A resposta para a pergunta que eu farei agora, tá? Eu pagarei uma passagem para esse Felizardo, uma viagem para a Suécia, tá? Para Estocolmo, né? Bom, e que pergunta é essa, tá? Vocês aí do outro lado saberiam me dizer o que aconteceu no dia 2 de agosto de 1855, ou seja, há 170 anos atrás? Repetindo, vocês aí do outro lado saberiam me dizer o que aconteceu no dia 2 de agosto de 1855? Eu até irei esperar um minuto, tá? Eu vou aguardar, tá? Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui nas fotos, tá? Então, vocês têm um minuto para responder a pergunta que eu fiz, tá? Então, enquanto isso, eu vou dando uma olhada aqui nas fotos, tá?
Estou contando, tá? Estou de olho, tá? Ahn, não, ainda não. Ainda não chegou, não chegou, não, ainda não deu um minuto, tá? O tempo já está acabando, tá? Faltam só 10 segundos, tá? Então vocês têm. é, agora, tá? A partir de agora, vocês têm 8 segundos para responder a pergunta que eu fiz, tá? Se não, né? Nada de viagem lá para a Suécia, tá? Ah, agora já deu, tá? Bom, como certamente nenhum de vocês soube responder essa pergunta, tá? Agora virá a tão aguardada resposta, tá? No dia 2 de agosto de 1855, tá? Chegou em São Francisco um navio veleiro, tá? Chamado Comet, né? C-O-M-E-T mudo, tá? Esse navio, o Comet, com T mudo, tá? Como eu tinha dito, ele chegou no dia 2 de agosto de 1855 em São Francisco e ele partiu do porto de Hamburgo, tá? No dia 22 de maio. Então, como era mais do que comum naquela época, ele levou 2 meses e meio de viagem. 2 meses, cerca de 2 meses e meio de viagem, tá? Bom, eram 130. Quando esse navio, tá? Ele partiu de Hamburgo, tá? Ele saiu, que era um navio veleiro, tá? Ele saiu levando 137 imigrantes, tá? Infelizmente, nesses 2 meses e meio de viagem, tá? Desses 137 imigrantes, infelizmente, 4 deles, três, né? E mais uma menina que nasceu durante a viagem, tá? Infelizmente, eles acabaram indo a óbito, tá? Essa menina, né, que nasceu durante esse período de viagem e que infelizmente veio a óbito, né? Ela era a Cometa Weiss, sim, esse era o nome dela, Cometa, tá? A Cometa Weiss, tá? A família dela, no caso, né? Era procedente de Erfurt, então Reino da Prússia, né? Então, no caso, essa menina, cujo nome eu acabei de mencionar, foi o único nascimento que ocorreu durante a viagem, tá? E infelizmente, até pelas condições difíceis, pelas condições precárias de viagem, ela infelizmente ainda durante a viagem ela acabou indo a óbito, né? E bom, nem todos esses 137 imigrantes, tá? Eles acabaram se radicando em Joinville. 24 deles acabaram se dirigindo, né, para Blumenau. 10 deles acabaram se dirigindo para São Francisco, né? Eu tinha dito que 10 deles tinham ido para Curitiba, não. Repetindo, tá? 24 desses 137 imigrantes, eles acabaram indo para Blumenau, né? Como eu já tinha dito. 10 deles acabaram indo para o Rio Grande do Sul e ainda houve um outro imigrante, né? Que acabou se dirigindo, né? Acabou ficando em São Francisco, tá? Alguns deles acabariam mais tarde reimigrando ou para Curitiba ou para Rio Negro. Rio Negro seria equivalente hoje a Mafra, tá? Bom, como era mais do que esperado, né? Praticamente todos esses imigrantes, né? Eles eram ou procedentes ou da Suíça ou de alguma região ou país que mais tarde formaria a Alemanha, com Braunschweig, Weimar, né? Hamburgo, Prússia, Saxônia, Altenburg, né? Então, essa era a procedência desses imigrantes. Repetindo, ou eles eram suíços, ou eles eram, entre aspas, alemães, né? Só que, você dando uma olhada, tá, na lista dos imigrantes que vieram por esse navio, pelo veleiro Comet, tá? Um fato já chama atenção, tá? 2 desses imigrantes, eles eram, pasmem, da Holanda. Eles eram holandeses, tá? O primeiro deles era o Ferdinand Engler, tá? O Ferdinand Engler, ele tinha 21 anos naquela ocasião, tá? E ele era padeiro, e ele era natural, ele era procedente de uma cidade chamada Zeist, né?
fora essas informações que eu acabei de passar a vocês, não se sabe mais nada a respeito do nosso amigo Fernando, né? Popular Fernandinho da Holanda, né? O outro holandês que veio por esse navio, pelo Comet, lá em 1855, tá? Curiosamente, ele também era padeiro, tá? Que era o Otto Heinz, tá? O Otto Heinz, ele tinha 39 anos em 1855, né? E ele era procedente de Amsterdã, né? Também não se sabe mais nada a respeito desse outro padeiro, tá? Segundo o Dionei Cunha, que atualmente é o diretor do Arquivo Histórico de Joinville, tá? Houve uma leva relativamente expressiva de holandeses, principalmente ali entre 1854 e 1855. E antes que vocês me perguntem aonde que esse povo todo se estabeleceu, tá? Esses holandeses, né, a totalidade deles, acabou se radicando no que hoje é o Vila Nova, né? Eles acabaram certamente, né, isso mais do que com certeza, eles acabaram, digamos assim, se alemanizando, né, vamos dizer assim, né, eles acabaram sendo absorvidos, né, pela comunidade local, né, posteriormente eles acabaram se considerando, né, isso mais do que com certeza, eles acabaram se considerando mais alemães do que holandeses, né, e surgem aquelas perguntas inevitáveis, não só esses dois padeiros, né, cujos nomes eu acabei de citar, como esses outros holandeses que se fixaram no Vila Nova, eles teriam deixado descendência? O que eles faziam da vida? Qual que era a profissão deles? Então, são perguntas, né, que, infelizmente, né, nós jamais teremos as respostas, né? E, infelizmente, até hoje, nenhum historiador de Joinville se dedicou a esse tema, né, sobre a imigração, a chegada de holandeses, né, em Joinville, né? Então, fica aqui o registro, né? Então, nesse navio que chegou lá 170 anos atrás, tinha 2 holandeses a bordo, tá? Obviamente, essas não são as únicas informações curiosas, né? Os únicos fatos interessantes a respeito dessa leva, né, de imigrantes que eu teria a dizer a vocês, tá? Só que para encerrar o vídeo, né, sem cometer aquele sacrilégio, né, de não mostrar fotos antigas, né, aqui vai uma ilustração, tá? Essa ilustração aqui, ó, que vocês estão vendo, ela é de 1855. Então, o que vocês estão vendo aqui, tá? É o cais do Porto de Hamburgo. Repetindo, essa gravura aqui, tá? É do Porto de Hamburgo, em 1855, tá? Tem mais uma outra gravura antiga aqui do século XIX, né? Do Porto de Hamburgo, que é essa aqui, tá? Então, repetindo, mais uma gravura do Porto de Hamburgo, tá? E ainda uma última foto, né, que eu tenho a mostrar a vocês é essa aqui, tá? Já é uma foto bem mais recente, tá? Essa foto aqui. Então, mais uma foto aqui, né? Mais uma ilustração do Porto de Hamburgo, do Porto de Hamburgo, né? Para vocês, tá? Então, vou ficando por aqui, até porque o vídeo já está longo, né? Já está ficando chato. E até o vídeo seguinte, tá? Então, beleza e até lá, ok?